temos a convidada Carla Araújo, mestranda pelo PPG-EQ, que fará, então, as suas ponderações sobre o exercício número 4. É o exercício 4, não é isso, Carla? Não, Juan, é do 1 ao 4. É do 1 ao 4, desculpa. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Carla, né? Como o Juan já falou para vocês, fez uma propaganda de mim. Eu sou engenheira química, eu também realizei o curso de licenciatura em matemática, por isso que eu atuo como professora de matemática do ensino médio na rede pública, e atualmente eu ministro também um curso de operador de processos químicos industriais. E estou realizando mestrado, onde o Juan é o meu orientador. Eu vou apresentar para vocês a correção dos exercícios e eu quero que vocês se sintam bem à vontade para me interromper a qualquer momento, inclusive me alertar se alguma coisa estiver dando errado, né? Ou o som, ou mesmo o slide. Vocês estão me ouvindo bem? Se alguém puder me dar um feedback aí, por favor. Sim. Sim. Então, gente, antes da gente entrar nos exercícios, eu queria passar com vocês sobre essa ilustração. Essa ilustração é sobre um reator do tipo PWR, que quer dizer reator de água pressurizada. Esse tipo de reator é o reator mais utilizado no mundo. Cerca de 64% dos reatores são do tipo PWR. Por isso que eu trouxe ele, né, por ser o mais comum. E eu acho importante a gente ver um pouquinho sobre o funcionamento do reator antes de partir para os exercícios, porque aí a gente vai conseguir entender, criar essa figura na mente, né, para enxergar mesmo do que o exercício está tratando. Então, nesse reator, a gente tem 3 circuitos. O circuito primário, que está representado aqui de amarelo. Nós temos o circuito secundário, que vai estar representado aqui de azul, e o terceiro circuito é o sistema de refrigeração, que é essa parte verde. Então, gente, o circuito primário, ele é composto pelo vaso de pressão, que é esse aqui, e é aqui que se encontram os elementos combustíveis, e onde vai ocorrer a reação em cadeia através do urânio, geralmente o urânio 235. Aqui também se encontram essas barrinhas aqui, que são as barras de controle. Essas barras de controle, eu até vou, ao final da aula, mostrar para vocês uma simulação da atuação dessas barras no processo. Elas atuam com o objetivo de evitar que acidentes ocorram dentro do reator. Então, essas medidas de materiais que têm alta capacidade de absorção de nêutrons, com o objetivo de manter a reação em cadeia controlada. Então, o líquido desse circuito primário, como o próprio nome diz, né, vai ser a água. E essa água, ela vai se manter líquida durante todo esse circuito primário devido à presença desse pressurizador aqui, ó. Então, essa água, ao passar aqui pelo vaso de pressão, ela vai aumentar a sua temperatura e vai seguir em direção ao gerador de vapor. Aqui no gerador de vapor, que já faz parte do circuito secundário, essa água vai trocar calor com a água desse circuito secundário, através dessa tubulação aqui. E então, ela vai, logicamente, se ela vai ceder calor, ela vai diminuir a sua temperatura e ela vai ser, por ação das bombas, ela vai ser transferida novamente para o vaso de pressão. Então, esse é o circuito 1. Até aqui, tudo bem? Então, aqui, ó, no circuito secundário, a água do circuito secundário, ela recebeu o calor através dessa tubulação aqui do circuito primário. Então, a água do circuito secundário vai elevar a temperatura, atingindo a temperatura de saturação. E com isso vai ocorrer a formação de vapor, que nesse desenho aqui está representado pelo azul escuro. Esse vapor, ele vai se localizar aqui na parte superior, devido à diferença de densidade, né? E então, esse vapor, ele é redirecionado para a turbina, onde, por meio da rotação dos eixos dessa turbina, vai ocorrer a geração de energia elétrica, que vai ser distribuída.
E aí, esse vapor, ele vai seguir o percurso e vai em direção ao condensador, que faz parte do sistema de refrigeração. E esse sistema, ele geralmente é um local que contém muita água, como, por exemplo, mares ou rios, né? E aí esse vapor, ele vai ser condensado, transformado em líquido, e por ação das bombas, ele vai ser direcionado novamente para o gerador de vapor. E aí se encerra o funcionamento do PWR. Né? O coração Aqui do é o vaso de PWR pressão. é onde ela está circulando aí, nesse vaso de pressão. É aí que vai acontecer as reações nucleares, onde vai ter urânio, né? Que a Carla vai explicar sobre as partilhas de urânio. É onde que vai ter as partilhas de urânio, que serão bombardeadas por nêutrons, que aí que vai gerar mais nêutrons, que vai gerar uma reação em cadeia, que vai gerar calor, e esse calor pode ser excessivo demais, aí entra essas barras de controle, né? Que são os moderadores de nêutron, e também tem até essa água recirculante aí, que pode ter substâncias também, né, Carla? Que são absorvedoras, Isso. como água pesada, né? De nêutrons também, porque é uma reação em cadeia. E se você deixar isso solto, isso aí pode explodir, assim como explodiu e deu problema em um acidente lá em Chernobyl. E aí a Carla, inclusive, vai narrar o acidente aí, né, e vai fazer uma simulação computacional do acidente, não é isso? Isso mesmo. Pode continuar, Carla. Desculpa, aqui só falar um pouquinho. Pode ficar à vontade, Juan. Tá bem. Então, pessoal, como o Juan mesmo falou, os exercícios eles vão se tratar dessa parte aqui do vaso de pressão. Então, vocês vão ver que a gente, inclusive, vai calcular a massa do urânio e a massa da pastilha que vai alimentar esse reator. Então, é nesse pedacinho aqui. Então, vamos lá, gente. O exercício de número 1 pede para calcular a energia de repouso em megaelectrons-volt para um elétron, cuja massa é igual a 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Então, esse exercício pede para calcular a energia de repouso em megaelectrons-volt para um elétron, cuja massa é igual a 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas, sabendo que 1 megaelectrons-volt corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 13 joules. Então, o que esse exercício quer? Ele quer saber a energia de um elétron. E como dados, ele forneceu para a gente a massa do elétron. Então, a massa do elétron ele forneceu em quilogramas e deu também esse fator de conversão entre as unidades de energia. Então, gente, já que a gente tem a massa e quer saber a energia, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Alguém sabe como que chama essa fórmula? Alguém lembra? Se puder conversar comigo, por favor. Acho que ninguém lembra, né? A energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado? Isso. Essa fórmula é de quem? De Einstein. Exatamente. Então, aí a gente tem a fórmula de Einstein, que vai relacionar a energia. Então, a massa a gente já tem, que foi dado no enunciado, e esse C a gente vai utilizar a aproximação da velocidade da luz, que é 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Então, gente, esse primeiro exercício vai ser só isso, substituição desses valores na fórmula de Einstein, e a gente chega no valor da energia em joules. Porém, o exercício pediu na unidade de megaelectrons-volt. Só que aí tá fácil, né? A gente tem o fator de conversão, que 1 MeV corresponde a esse valor em joules. Então, esse valor que a gente calculou em joules, jogando aqui na regrinha de 3, a gente encontra em megaelectrons-volt. Então, pediu a energia para um elétron que tem essa massa e a gente chegou nesse valor de 0,51 megaelectrons-volt. Tudo bem nesse primeiro exercício, pessoal? Sim. Sim. Obrigada. Sim. Então, esse bem tranquilo, né? Só regrinha de 3 mesmo e utilizar a fórmula.
Isso mesmo, pessoal. Então, esse exercício de número 1, a gente só utilizou essa fórmula de Einstein para entender mesmo a relação entre a massa e a energia. O número 2, também bem tranquilo, pede para calcular a energia de repouso em megaelectronvolt para um átomo de hidrogênio. E dá a dica que é para calcular a massa em quilogramas de um átomo de hidrogênio. E, novamente, dá o fator de conversão. Então, gente, não vai diferenciar muito da questão número 1. No número 1, a gente calculou a energia para um elétron, e aqui no 2, pede para calcular a energia de um átomo de hidrogênio. Aí, eu peguei o símbolo lá da tabela periódica, né, para a gente relembrar, e aí a gente tem a informação da massa atômica do hidrogênio. A gente precisa lembrar que essa massa atômica, ela é dada ou em U, que é a unidade de massa atômica, ou então em grama por mol. Então, considerando que essa massa é 1,008 U, e aí deu a dica aqui no enunciado que é para calcular essa massa em quilogramas, a gente pega esse fator de conversão da literatura, que uma unidade de massa atômica corresponde a esse valor em quilogramas, e aí fazendo essa multiplicação, a gente chega no valor da massa do átomo de hidrogênio em quilogramas. Beleza até aqui? Beleza. Sim. Ok. Então, a gente chegou no valor da massa, aí a gente já se encontra no mesmo parâmetro da questão anterior. Para relacionar a massa com a energia, a gente vai utilizar de novo a fórmula de Einstein. Aí, o valor da massa que a gente calculou e a velocidade da luz que a gente está usando essa aproximação. Aí é só substituir na fórmula e a gente vai chegar no valor da energia em joules. Mais uma vez, o exercício pediu a energia em megaelectronvolt, então, mais uma regrinha de 3, que a gente tem no fator de conversão que 1 megaelectronvolt corresponde a isso, então esse valor que a gente encontrou vai ser 945 megaelectronvolt. De novo, foi só para consolidar mesmo a utilização da fórmula de Einstein. Todo mundo entendeu? Alguém quer que volte em algum pedaço? Tudo ok. Beleza, então. A partir de agora, eu peço maior atenção, né? Porque a gente vai entrar em exercícios que têm um pouco mais de aplicação. Posso seguir, Juan? Pode seguir. Ok. Então, o exercício de número 3. Pede para calcular a energia interna em megaelectronvolt extra do produto da fissão do urânio pela absorção de um nêutron. E como dados, deu a massa atômica dos isótopos, urânio 235 e urânio 236, e a massa atômica do nêutron. Então, gente, a primeira coisa, a gente tem que entender o que essa questão está querendo, né? Então, ela quer, de novo, a energia, mas é a energia extra desse produto de fissão. Então, como o Juan falou, gente, quando a gente faz esse balanço de massa aqui, esse balanço não fecha. E aí, essa massa que vai sobrar aqui nessa reação, ela vai ser transformada em energia. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é justamente essa diferença de massa. Então, a gente vai pegar a massa do urânio 235, juntamente com a massa do nêutron, e aí vai subtrair a massa do urânio 236. Esses dados aqui já foram fornecidos, né? E aí a gente chega nesse valor de diferença. Oh, acho que sim, né? Lembrando, então, das unidades, a gente está trabalhando com massa molar, então, grama por mol. Então, a gente chegou que essa diferença de massa que existe nessa reação, essa massa que sobra, é de 0,007027 gramas por mol. E aí, gente, o que eu fiz? Eu relacionei com o número de Avogadro, onde 1 mol possui esse valor, né, de 6,02 vezes 10 a 23, e aí a gente tem essa diferença de massa em gramas por mol. Por que eu fiz isso? Quando a gente multiplicar aqui a regrinha de 3, grama por mol vezes mol, vai cortar mol com mol, e vai ficar o valor em gramas. E aí eu dividi por 1000
para ter a massa em quilos e trabalhar no sistema internacional. Alguém ficou perdido? Quer que volte algum pedacinho ou posso seguir? Tá tranquilo. Achei até que tinha caído de novo. Então, vamos lá. Já que a gente tem esse valor da massa, a gente pode voltar no mesmo ponto das questões anteriores e jogar na energia, na fórmula de Einstein. E aí, relacionar esse valor da massa que a gente calculou com a velocidade da luz. E aí, a gente chega no valor da energia em joules. De novo, o exercício pediu a energia em megaelectronvolt, então a gente faz de novo a regrinha de 3. A gente tem o fator de conversão de 1 MeV para essa quantidade em joules, e aí a gente obtém essa energia aqui em megaelectronvolt. Então, gente, o objetivo da questão em termos de cálculo, a gente encerrou. Calculamos a energia extra desse produto de fissão. De onde que vem essa energia? Dessa diferença de massa que a gente calculou aqui no início. Em termos dos cálculos, todo mundo acompanhou? Sim. Beleza. Sim. Então, eu queria, então, que a gente entendesse a fundo o que esse valor quer dizer, né? Não para a gente simplesmente chegar num valor numérico e encerrar a questão. Inclusive, lá na aula do Juan, em PDF, tem essa nota que eu até coloquei aqui para a gente ler junto. Esse valor, 6,56 megaelectronvolt, é a quantidade de energia mínima para gerar a fissão. Por isso que o urânio-235 é utilizado nas usinas, pelo fato dos outros isótopos necessitarem de uma energia maior que esse valor que a gente calculou, maior que 6,56, para levar o núcleo a um estado de excitação. E a introdução desse valor de energia produz uma reação que gera em torno de 200 megaelectronvolt. Então, vamos entender passo a passo como que isso ocorre. Aqui a gente tem a reação e eu vou passar ela para o outro slide. Então, aqui, ó, a gente tem o urânio-235 absorvendo o nêutron, liberando o urânio-236. E aí, essa parte aqui que eu acho até que o Juan estava mostrando para vocês. Que, além disso, é gerado também um composto da família F1 lá da tabela periódica. Como exemplo, a gente tem o cripton. E é gerado também um composto da família F2, como exemplo, a gente tem o bário. São gerados os neutrinos, uma maior quantidade de nêutrons, por isso que ocorre a reação em cadeia. E, ao final, é liberado também energia. Então, gente, esse valor que a gente calculou, de 6,56, é a energia mínima para iniciar isso aqui. Porém, no decorrer aqui dessa reação, ao final vai ser liberado um valor de energia em torno de 200 megaelectronvolt. Por isso que o urânio-235 é tão utilizado, porque se inicia com aquele valor de 6 e, ao final, obtém em torno de 200. E aqui a gente tem essa representação do nêutron interagindo com o urânio-235, formando o urânio-236, que é altamente instável e aí gera também fragmentos de fissão, nêutrons rápidos, raio gama, que inclusive é cancerígeno, né? Então, assim, eu queria saber se vocês conseguiram entender o significado desse valor de energia que a gente calculou. Tudo certo? Alguém pode me dar um retorno? Sim, tudo certo, Sim, cara. Carla, seria como se no começo tivesse tipo um estopim, uma coisa para incentivar a reação, e no final Exato. a reação que foi gerada libera mais energia do que consumiu. Isso mesmo. Ok. Posso prosseguir, gente? Sim. Vai. Juan, beleza? Pode ir? Tudo bom, tá tudo tranquilo, é isso mesmo, tá de parabéns. Joia, então. Então, gente, vamos para o exercício de número 4. O número 4 pede para calcular quantos gramas de urânio-235 são necessários para a usina de Angra 1 gerar 650 megawatts de potência por dia durante 3 anos, sabendo que para cada fissão do urânio-235 é gerado 190 megaelectronvolts de energia. E, de novo, deu o fator de conversão.
Então, o que ele quer? Ele quer a massa, né? A massa do urânio para gerar essa potência aqui em Angra, e ele deu o valor da energia do urânio 235. Então, olha que bacana, gente. Aqui, que a gente calculou, que gera ao final, em torno de 200 megaeletronvolt. Essa questão número 4, ela traz dados reais da usina de Angra 1 e informa para a gente que foi gerado 190 megaeletronvolt. Então, até agora, a gente fazia o contrário, a gente chegava no valor da energia em joules e transformava para megaeletronvolt. Aqui, então, a gente vai fazer o oposto. A gente vai partir dessa energia que foi dada do urânio, 190 megaeletronvolt, e vai transformar para joule. Por quê? Porque aí os restantes dos cálculos a gente faz todo no SI. Então, aí a gente chegou no valor da energia em joules, e eu peguei e dividi por 10 a sexta para transformar essa energia em megajoules. Por que eu fiz isso? Porque o valor da potência aqui, ó, foi dado em megawatts. Então, apenas para ter essa compatibilidade das unidades, aí eu transformei esse valor da energia em megajoules. De novo, eu relacionei com a constante o número de Avogadro para ter o valor em megajoules por mol. Isso aqui, gente, porque desse pedaço fica mais fácil encontrar o número de mols que vai ser necessário, e aí com esse número de mols fica tranquilo chegar na massa, que é o que está pedindo a questão. Até aqui tá tudo bem? Então, nesse exercício, ó, ele está perguntando quantas gramas de urânio são necessárias para gerar 650 megawatts de potência por dia. É exatamente a potência de Angra 1. Angra 2, se eu não me engano, é mais, né, Carla? Você lembra quanto que é Angra 2? É mais sim, eu acho que é em torno de 1.700. É isso mesmo. Então, aqui, ó, a chave está falando aqui, ó, para cada fissão de urânio é gerada 190 energia liberada pelo urânio 235. Que a gente tinha falado lá atrás, né? Isso. E vai gerar aquela reação em cadeia. Isso aí transformou para joule. Isso que você fez, não foi? Você transformou para joule, mas é para cada fissão de um átomo, não é isso? Não é isso? Quando você pergunta em gramas, você lembra que aqui é para um átomo só. Então, você vai ter que passar isso aqui para mol, para 1 mol. Isso que você fez, né? Por isso que ela usou o número de Avogadro. Porque em 1 mol são quantos átomos? São 6,02 vezes 10 é 23. Tá? Então, ela transformou essa energia de 190, e aí ela achou joules, 3,04, né? Em joules. Isso. Só que aí você passou para megajoule, não é isso? Isso Passando para megajoule, mas aí deu um pouquinho só, deu bem pouco, não foi? 10 a menos 17? Bem pouquinho. Aí você multiplicou por 6,02 vezes 23, para que isso seria a energia liberada agora por 1 mol de urânio, né? Mas olha o tamanho desse número aí, ó. 18, o que é? Milhões, né? 18 milhões de megajoules por mol, ou seja, você pega 235 gramas de urânio, tem 1 mol de urânio, não é isso? Você vai ter liberado nessa reação 18 milhões de megajoules. É muita energia, né? É diferente da energia que é liberada pelo petróleo, né? Pelo óleo, pela queima, pela combustão. É algo que é monstruoso em relação aos outros tipos de energia que já se conheciam até 1939, né? Então, aí eles pensaram, não, vou fazer bomba, porque estava no meio da guerra, né? Mas o certo era pensar, não dá para aproveitar isso aí como uma fonte útil de energia, né? Mas na época não pensavam nisso, mas tudo bem. Pode continuar, Carla. Isso aqui é a produção das pastilhas. Então, igual o Juan falou, não pode ter urânio puro, né? Então, a pastilha, ela tem em torno de 3% de urânio. A gente vai ver como que ela é feita e tudo. E ela é desse tamaninho aqui, ó, em torno de 1 centímetro. Só duas dessa é capaz de abastecer uma residência média com 4 pessoas durante 1 mês. Para você ver, assim, ter uma noção, né? Igual você falou. Nossa, é muita coisa. Obrigada, viu, Carla? Então, gente, essa questão aqui, ó, pede para calcular a massa, né? Então, a gente partiu do valor da energia que o urânio gera, transformou para joule, para megajoule,
e aí a gente relacionou com o Avogadro e chegou em megajoule por mol. Aí a gente precisa lembrar que a potência é a relação entre a energia e o tempo. A energia a gente acabou de calcular e a gente tem essa relação em megajoule por mol. O tempo, a princípio, a gente vai relacionar com um dia, porque deu a potência aqui de Angra 1 em megawatts por dia. Então, um dia tem 24 horas, multiplicando por 3.600, a gente fica com o tempo em segundos, para trabalhar tudo no SI. Então, como que a gente faz agora? A potência por mol é o valor da energia que a gente calculou em megajoule por mol e o tempo em segundos. E aí a gente chega no valor da potência por mol de 211,82 megawatt por mol. Até aí, tranquilo? E aí agora, gente, fica fácil para a gente encontrar o valor do número de mols de urânio que são necessários para gerar essa potência. Por quê? A gente tem o valor da potência por dia e 650 megawatts. Se a gente dividir esse valor em megawatts por essa potência por mol, então megawatts dividido por megawatts por mol vai cortar megawatt com megawatt e a gente vai chegar no número de mols. Então, calculando esse número de mols, vai ser isso que eu falei, ó. A potência, 650, dividido por essa potência por mol que a gente encontrou aqui. E aí, a gente vai chegar no valor de 3,068 mols de urânio. Isso aqui para gerar essa potência de 650 megawatts por dia. Ok. Aí, já que a gente encontrou esse número de mols, fica fácil encontrar a massa, porque a gente sabe que 1 mol de urânio tem 235 gramas. Então, 3,068 mols vão ter, realizando essa regrinha de 3, a gente chega no valor de 721,13 gramas de urânio por dia, para gerar essa potência de Angra 1. Porém, no exercício, pediu para calcular quantos gramas para gerar essa potência por dia durante 3 anos. Então, a gente vai pegar essa massa que a gente encontrou por dia, multiplicar por 365, que é no ano, e multiplicar por 3. Aí a gente chega no valor de 789.638 gramas, ou seja, 789 quilos de urânio para gerar 650 megawatts por dia durante 3 anos. Concluímos, então, o objetivo da questão. Alguém se perdeu em algum pedaço? Durante 3 anos. Porque o reator, vocês lembram que tem um reator PWR, aonde está o núcleo do reator. Imagina, esse reator, né, para manusear esse urânio, né, para a gente manusear esse urânio lá, vai ser complicado. Então, quanto menos as pessoas tiverem contato com isso, seria melhor. Então, o que acontece? Ao invés desse reator, né, ele vai ter cargas de 3 em 2 em 2 anos ou em 3 anos, aí sim eles vão ser recarregados com outras partilhas, de forma a que tenha-se o mínimo de contato com isso. Já pensou? Todo dia você põe 10 partilhas lá, 20 mil partilhas, e esse contato não seria interessante. Então, ele é deixado quietinho lá durante 3 anos. Então, por isso que a quantidade de partilhas, vocês vão ver que é imensa, né? A Carla vai explicar a montagem para vocês, né? Só revendo aqui, Carla, vamos porque cada um tem um raciocínio, Carla. Volta ali no 18, claro, eu sei. volta com sua setinha aí, no 18 milhões. Lá no 18 milhões. Só que a gente, eu vou fazer o que você fez e relatar de uma forma diferente, para quem não entendeu, aí a pessoa não entendeu, e a gente entende pela segunda vez, né? Então, olha só, essa energia aqui de 18 milhões... megawatts por dia. Megawatts por dia. Então, a gente tem que relacionar essa energia de 18 milhões, de certa forma, com aqueles 650 megawatts aí por dia, né? Então, o que ela fez? A Carla fez, que é gerada por esses 18 milhões, energia, e divide pelo tempo. Deu o tempo para um dia, né? Seria 24 vezes 3.600. E aí a gente tem que, em um dia, você pode produzir 211 megawatts com 1 mol, não é isso? De urânio puro, tá? Mas isso é igual Angra, é diferente de Angra. Angra é quanto, Carla? É 650, né? É como se fosse uma regra de 3, né?
Ó, 211, né? Com 1 mol você gera 211, né? Para você gerar 650, seria umas 3 vezes mais ou menos, não é isso? Exatamente. Exato, umas 3 vezes mais. Então, ela fez. Então, ela dividiu 650 por 211, ela podia ter feito uma regra de 3 também. Onde, né? É 211 para 1 mol e 650 para X. Que isso que ela fez, na verdade. Deu quanto? 3 mols de urânio, 3,68 mol de urânio, que gera quanto? 650 megawatts por dia. Não foi isso? Só que, quando ela verificou que ela precisa de 3 mols de urânio. Então, 1 mol tem 235. 3,078 tem X, então ela precisa de quanto? De 721 gramas de urânio por dia, purinho, 100%, que não pode, né, para gerar 600 megawatts por dia. Porque você vai ter que fazer 3% apenas, né, enriquecido. Então, agora, por que é colocado em 3 anos? Agora você colocou por dia. Agora ela teve que multiplicar por 365 por 3, porque isso vai ficar no reator nuclear agarrado lá quanto tempo? 3 anos, para ninguém mexer, nem contaminar, nem queimar, nem sofrer queimadura, nem sofrer exposição à radiação, fica 3 anos lá. E aí deu quanto? 780 mil gramas, deu 789 quilos, para gerar 650 megawatts, que é a potência de Angra, por dia, durante 3 anos. Todos entenderam? Foram 2 explicações, não é possível agora que ficou alguma dúvida. Ficou alguma dúvida? Não. Tá bom, pode continuar, cara. Eu não sei se for repetitivo, cara, mas quanto mais a gente repetir, parece que entra no cérebro. Né? Então, vamos É verdade. Então, gente, só uma conclusão ainda dessa letra A. Aqui a gente consegue calcular quanto de potência é gerado para cada grama de urânio, porque a gente viu que 721 gramas geram 650 megawatts por dia. Então, 1 grama gera 0,9 megawatts de potência por dia. Então, isso é só um complemento. Para cada grama de urânio, a gente tem esse valor de potência sendo gerado. E aí, então, vamos para a letra B. A letra B pede para calcular a quantidade de minério que deve ser explorada por dia para produzir 650 megawatts em Angra 1 de potência por dia. Então, o que a gente calculou foi a quantidade de urânio que é necessário. Mas essa questão aqui está pedindo a quantidade de minério. Então, a primeira coisa a ser analisada, qual minério, né, que a gente está falando? A gente está se referindo à uranita, que tem a fórmula U3O8. Então, a gente calculou a massa do urânio por dia, 721 gramas, ou seja, 0,72 quilos. E aí a gente quer agora a massa dessa uranita. Então, vamos lá nas massas molares. A gente tem a massa molar do urânio, que é 235 gramas por mol, a massa molar do oxigênio, que é 16, e aí a gente calcula a massa molar da uranita, né? Fazendo essas continhas, 3 vezes 235, 8 vezes 16. E a gente chega que a massa molar da uranita é 833 gramas por mol. E aí a gente consegue estabelecer uma relação entre a massa do urânio e a massa da uranita. A gente viu, então, colocando em quilos, né? 235 quilos da massa de urânio está relacionada com 833 quilos de massa de uranita. Se a gente calculou que precisa de 0,72 quilos de urânio, isso vai corresponder a quantos quilos de uranita? Todo mundo entendeu essa regrinha de 3 aqui? Sim. Beleza. Aí, multiplicando, então, a gente chega no valor de 2,55 quilos de uranita por dia. Então, ó, precisa de 0,72 quilos de urânio. Aí, relacionando o urânio com a uranita, que é onde a gente encontra esse urânio, a gente chega nesse valor de 2,55 quilos por dia. Porém, gente, como que a gente tem que analisar como que essa uranita ela se encontra no solo, né? Então, considerando aqui, ó, dados da mina de Caetité, na Bahia.
como diz o Juan, da nossa amiga Morgana, né? Os dados da mina de Caetité fornecem que o solo de lá ele tem um teor de 3.000 partes por milhão de uranita. Então, esses 3.000 ppm relacionando com massa, seria 3.000 miligramas para cada quilo de minério. Então, em 1 quilo do minério que a gente extrai lá nessa mina de Caetité, tem 3.000 miligramas da uranita. A gente calculou que precisa de 2,55 quilos, ou seja, 2.550.000 miligramas, né? Trabalhando sempre nas mesmas unidades. Esse valor vai estar presente em quantos quilos de minério? Aí, realizando a regrinha de 3, a gente chega no valor de 850 quilos de minério por dia. Novamente, calculando para os 3 anos, a gente chega, aí eu até dividi por 1.000 para chegar no valor em toneladas, a gente chega no valor de 930 toneladas desse minério para abastecer a usina pelos 3 anos. Então, vamos pensar junto. A gente precisa extrair 850 quilos desse minério, considerando a mina de Caetité, né? Desses 850, a gente vai fazer um beneficiamento e chegar em 2,55 quilos de uranita. Depois, a gente vai separar dessa uranita os 0,72 quilos de urânio, que fornecerá 650 megawatts de potência por dia lá em Angra 1. Alguém quer que volte em algum pedaço? Quer comentar alguma coisa? Juan? Se quiser que eu dou uma explicação, que eu falo da minha forma aqui, eu acho que acrescenta. Pode falar mais um pouquinho? Com certeza. Tá. Então, aqui, lembrar que a uranita é o 3 ou 8, é um minério que tem muito no Brasil. Mas nos Estados Unidos, no Canadá, muitas vezes não é nessa forma. Tem outras formas desse minério na natureza, né? No Brasil, a ocorrência maior é de uranita. Ela é mais rica em quê? Urânio 238, quase que 90%, 99%. Só 0,7% é de urânio 235, certo? Então, o que ela fez aqui, a Carla fez, qual que é o dado anterior que você tinha, Carla, que era importante agora na transparência passada, Aqui, que você chegou lá numa relação importante, que a gente acho aqui, ó. que pulou. 721 gramas de urânio, né? Então você tem 720, você precisa de 721 gramas de urânio puro, né? 720, isso, para gerar os 650 megawatts. Só para recordar aí, né? Para cada um. Aí, passa, Carla. Vamos lá, passa aí para a gente. Tá. Aí, ela calculou a massa molar desse minério. Tem que tomar só um cuidado aí, Carla, depois de você talvez poder estar revendo isso aí, porque, na verdade, quando você explora esse minério, ele tem 235 e tem urânio 238 também, né? Uhum. Tá? Então, mas aí, Juan, quando eu considero esse teor aqui, ó, aí eu não vou tirar essa diferença? Eu entendi que você tá analisando com base no 235, né? Por isso você colocou 235 lá. Ok. Então, ok. Tá. Então, vamos lá. Então, você calculou a massa com base no 235 do O3 ou 8. Tá correto, Carla. Tá, mas eu só quis dizer o seguinte, que esse minério, né? Quando você extrai o minério, como é que você extrai? Você vai lá para no escavação, aquele negócio todo, né? Você pode também injetar, que a gente vai injetar ácido no solo, mas lá em Caetité, se eu não me engano, é extração mesmo, como se fosse do material, e depois ele vai com um banho ácido, e você extrai, passa um processo químico, depois você adiciona ácido fluorídrico, lá no final gera um gás, passa para a ultracentrífuga, e aí você vai concentrar isso, mas isso a gente vai ver depois. É o processo tem a ver com a mineração, que a gente pode falar depois, tá? Então, oi. Juan, deixa eu pergunta. Pode fazer. O tempo, se a gente for pensar em tempo de meia-vida da urita, ou da uranita e o urânio, eles têm o mesmo tempo ou a uranita será que é mais estável em termos de decaimento?
olha só, o decaimento do urânio é um valor altíssimo, entendeu? São milhões de anos, entendeu? Para ele decair. A gente pode até ver, eu não tenho essa. Eu poderia estar pegando a tabela aqui, vocês conseguem enxergar aqui, porque essa confusão de compartilhamento aqui, vocês conseguem compartilhar, vocês não conseguem ver minha tela aí, do jeito agora? Vocês conseguem ver? Sim, sim. Uhum. Pronto. Então, a Carla calculou o peso molecular do U3O8, não foi? Aí, o que você fez, Carla? Aí ela colocou 235, equivale a 833. Tá. Aí ela põe 0,72, aí ela acha o 2,54 de minério por dia. É isso que você faz, né, Carla? Isso Só que mesmo. você sabe que o teor do minério é 3.000, tem 1 quilo de minério, e esses 2,55 são 2 milhões de miligramas, e você vai precisar de quanto? Extrair 800 quilos de minério por dia para você ter dentro desse minério quanto? 0,72 quilos de urânio, não é isso? Isso mesmo. Então, para cada tonelada, mais ou menos, você tira 1 quilo de urânio. Seria isso, né? Não é isso? Uhum. Tá. Aí, Sim. mais ou menos, né? Aí, o que acontece? 850, você multiplicou por 365 por 3, dividiu por 1.000 para ter em tonelada, e você acha toneladas que você vai ter que ter de minério extraído para 3 anos. Todo mundo entendeu? Achou que foi importante cada um falar de um jeito, que aí acho que fixa mais, né? Ô, Juan, eu Oi. fiquei um pouco perdida nos dados ali da mina de Caetité. De Certo. onde que sai que para 1 quilo de minério são 3 gramas de uranita? Isso, exatamente. Onde que saiu isso? A gente pode mostrar, Carla. Você lembra daquele negócio lá que a gente... Você tem aquele PDF, Carla? A mina de Poços de Caldas produziu, entre 1981 e 95, cerca de 1.200 toneladas de concentrado. Essa mina tinha um teor médio de 800 partes por milhão, bem menos rico que a de Caetité, que tem potencial para até 3.000 partes por milhão. Então, podemos passar para frente? Pode passar. Então, gente, os exercícios eram isso, né? Só que eu trouxe uma complementação para a gente discutir. Que a partir disso que a gente calculou, lembra que a gente calculou que a massa aqui, ó, do urânio por dia é 0,72 quilos? A partir dessa massa, que é necessária para a Angra 1, a gente consegue calcular a massa da pastilha que vai alimentar o reator. O que a gente tem que lembrar é que essas pastilhas elas são compostas pelo minério enriquecido e uma liga de ferro e níquel. Como o Juan até já comentou, esse enriquecimento do urânio ele corresponde a apenas 3% da pastilha. Então, esse quilo aqui que a gente calculou, 0,72, ele corresponde aos 3%. Então, a pastilha toda, que seria o 100%, teria uma massa de 24 quilos. Isso no dia. Só que ele já comentou também que essas pastilhas elas são feitas para uma duração de 3 anos. Então, pegando essa massa, multiplicando aqui por 365 e por 3, a gente chega na massa da pastilha que alimenta o reator por 3 anos. Ou seja, 26 toneladas de pastilhas para esses 3 anos. Então, gente, a gente calculou a massa dessa pastilha e aí, com essa massa, a gente consegue dimensionar um reator. Então, essas pastilhas, elas são organizadas da seguinte forma. São feitos esses cilindros pequenininhos, de cerca de 1 centímetro de diâmetro por 1 centímetro ou 1,5 centímetro de altura. E esses pequenos cilindros, eles vão sendo organizados em uma haste grande em torno de 3,6 metros. Essas hastes, elas vão sendo agrupadas e depois elas vão sendo disponibilizadas, vão sendo organizadas na forma de um cilindro. E esse cilindro é que vai no interior do reator. Aí, com essa massa que a gente calculou, a gente pode dimensionar o tamanho desse reator. A gente tem a densidade dessa pastilha, que seria 10.000 quilogramas por metros cúbicos, e levando em conta que esse reator é alimentado para 3 anos, então a gente pega essa massa que a gente calculou aqui no slide anterior, de 26 toneladas.
Aí, já que a gente tem a densidade e tem a massa, aí a gente consegue calcular o volume dessas pastilhas. E a gente chega no valor de 2,6 metros cúbicos. Então, vamos pensar comigo. Tá, a gente calculou então a massa da pastilha, que é 26 toneladas, e já que a gente tem o valor da densidade, aí a gente consegue calcular o volume. Então, o volume das pastilhas vai ser 2,6 metros cúbicos. Então, só para a acomodação das pastilhas, a gente precisa de um espaço como se fosse um quartinho, de 2,5 de comprimento por 2,5 de largura e 2,5 de altura. Então, imagina qual o tamanho que deve ser esse reator, né? Se só para esse pedaço que está representado aqui, ó, nesse cilindro, é esse volume, a gente precisa de algo bem grande mesmo. Esse reator aqui, que foi dimensionado nesse esquema, ele tem 12 metros de altura e 5 metros aqui, ó, do diâmetro. Todo mundo entendeu esse dimensionamento? Tem alguma consideração? Juan? Não, eu só ia falar que foi dado esse dado aqui, né? Que a densidade do óxido de urânio é 10 quilos por metro cúbico. Não é isso? 10 mil quilos por metro cúbico. E aí, como a gente tem a quantidade de pastilhas, que são 26 toneladas, não é isso? Ao todo, faça uma regra de 3. Uhum. Não, acha o volume, né, com a densidade. Joga Densidade na é massa fórmula, sobre volume, né? Você acha o quê? O volume. Uhum. Determinando o volume, e aí a gente vê que o volume é pequeno, porque a densidade das pastilhas é alta. Imagina, qual que é a densidade do ferro? Você sabe qual que é a densidade do ferro? De 3.000. Eu acho que do chumbo é por volta de 7.000. Olha só, a densidade desse material aí é algo bem denso, né? É algo bem denso, ou seja, uma pequena porção, você coloca na balança, dá uma diferença enorme, né? Em relação a outros metais, né? Então, é algo bem denso. Então, por isso que ele é com um volume geralmente pequeno, 2,6 metros cúbicos. Então, aí só que tem um reator. E como a reação vai acontecendo e vai liberando calor, o que você vai colocar dentro disso? Isso vai operar dentro d'água, né? Então, essas pastilhas são imersas nessas hastes, né, Carla? Que são imersas nesse outro recipiente aqui, que depois vão ter os elementos em volta dessas hastes aí. Então, dentro desse reator, o que tem aí dentro? É água. Água no estado líquido. Mas era para ser vapor, porque a temperatura chega com 700 graus. Aí eu pergunto para vocês, por que isso não vira vapor? Por causa da pressão dentro do reator? Porque tem um pressurizador externo, né, Carla? Que a Carla vai mostrar daqui a pouco para a gente. Tem um pressurizador, e aí vai fazer com que essa pressão fique por volta de, não sei qual que é o valor em termos de bar, não, mas deve ser uns 20 bar por aí, de forma o quê? 20 vezes a atmosfera que a gente vive, né? De forma a manter esse material líquido. Isso é possivelmente uma causa do acidente de Chernobyl, né? Porque, na verdade, o que aconteceu lá é que deu um problema de vazamento, na verdade, eles estavam simulando um vazamento, né? E aí, nesse caso, essa água, no caso do Chernobyl, ela se transforma em quê? Em vapor. Ela se transforma em vapor, o que aconteceu? Esse vapor já não consegue trocar o calor com a reação nuclear. E aí, dá um superaquecimento, o superaquecimento gera uma explosão, e aí a explosão gera o quê? Gera detritos rapidamente no ambiente e gera a poluição nuclear que aconteceu lá, né? Então, vamos continuar. Ô, Carla. E aí, isso era só curiosidade mesmo de calcular esse volume das pastilhas. E aí, falando um pouquinho dessas pastilhas, eu trouxe para vocês como que elas são produzidas, né? Então, com o urânio enriquecido a 3%, que a gente comentou, com ele na forma de pó, são feitas essas pastilhas, que inicialmente elas têm a forma do cilindro, né? Em torno de 1 centímetro de comprimento por 1 centímetro de diâmetro. Esse pó, ele é enviado para uma prensa rotativa, onde são produzidas as pastilhas verdes. Por que tem esse nome de pastilha verde? Porque elas ainda são frágeis e não suportam as condições de operação dos reatores nucleares. Aí, desse ponto, elas são encaminhadas para um forno de sinterização,
Nesse forno, a temperatura é em torno de 1.750 graus Celsius, onde tem um processo semelhante à fabricação da cerâmica, e aí essas pastilhas vão adquirir resistência mecânica para conseguir resistir às condições que serão submetidas no reator. E aí, essas pastilhas sinterizadas, elas passam por uma etapa de retificação aqui, para o ajuste fino das dimensões. Aí, depois que elas são verificadas por medição a laser, essa máquina ela rejeita as que estão fora do padrão e as pastilhas prontas elas são armazenadas de maneira adequada, né, para a posterior utilização. E aí é aquele pedaço que eu falei, acho que com a Ana, que as pastilhas, aqui o tamaninho dela, ó, apenas 2 dessa aqui produzem energia suficiente para abastecer uma residência média com 4 pessoas durante 1 mês. É só para simular um mau funcionamento. Então, o simulador que a gente está trabalhando é esse aqui, PCTran, e é a simulação de um reator do tipo EPR. É o mesmo PWR que eu mostrei a ilustração no começo da aula, porém ele também é apresentado com esse nome porque como ele foi construído na Europa, primeira vez, então ele ficou conhecido como o reator pressurizado da Europa. Tá todo mundo enxergando? Aí, gente, a estrutura é mais ou menos a mesma. Aqui, ó, no centro, a gente tem o vaso de pressão, né, como o Juan falou, o coração do reator. Essas aqui são as barrinhas de controle. Aqui a gente tem o pressurizador, que é o responsável por manter a água líquida aqui no circuito primário. E aí, aqui nessa ilustração, está o contrário daquele desenho que eu mostrei para vocês. Lá o vapor era representado por azul escuro. Aqui o vapor é representado por azul claro. Nessa parte de cima aqui do pressurizador. Vocês estão vendo? Essa setinha também escondida? Sim. Sim. Beleza. E esses dois aqui são os trocadores de calor. O mau funcionamento que eu vou simular com vocês é a perda do líquido refrigerante. Então, pelo fato do sistema parar de ter esse líquido para resfriar o sistema, vai ocorrer um aumento desse vapor aqui no pressurizador. Vocês vão ver que esse vapor, representado pelo azul claro, ele vai começar a aumentar aqui nesse pressurizador, vai aumentando, aumentando. E aí, como sistema emergencial, o que vai ocorrer? Essas barrinhas, elas vão ser inseridas aqui no sistema. Com qual finalidade? Com a finalidade de absorver os nêutrons e controlar a reação em cadeia. Com isso, para evitar um acidente, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, que está o reator e a turbina de branco? Significa que eles estão funcionando. Quando acontecer isso tudo que eu estou relatando para vocês, eles vão ficar vermelho, ou seja, eles vão desligar. Então, eu vou simular aqui com vocês. A gente vem aqui ó, em mau funcionamento. Aí tem diversas opções de acidentes. Até agora eu só estudei essa, que é a perda do líquido refrigerante. Então a gente seleciona, eu vou ativar esse mau funcionamento e eu vou escolher a perda em uma fração de 90% do líquido, para ser rapidinho. E aí quando eu coloco aqui para rodar, vocês vão ver isso que eu falei. Ó, o vapor aqui, o azul claro aumentando, significando que está aumentando a quantidade de vapor no pressurizador. Aqui, o reator e a turbina ainda estão ligados. No momento em que essas barrinhas forem inseridas, esse reator e essa turbina vão desligar. Ainda aumentando, ó. Aí as barrinhas de controle foram inseridas no sistema. E aí desliga para evitar que ocorra um acidente. Então, gente, esse exercício que o Juan pediu é para vocês realizarem o cálculo da quantidade de minério, da mesma forma que a gente fez lá no exercício de número 4. Então, é para calcular a massa do minério que deve ser explorada por dia para produzir a potência diária de um reator e qual que vai ser essa potência. Essa potência vai ser individual para cada aluno. Ela vai variar de acordo com os 2 últimos dígitos da matrícula. Ideia do Juan, viu, gente? Aí a gente vai considerar os seguintes valores. Quem tem o final da matrícula menor que 90, qual que vai ser a potência? Menor que 50, menor que 50. Isso, desculpa, menor que 50. Qual que vai ser o valor da potência que vai considerar?
vai ser o final da sua matrícula, somado com 20, multiplicado por 50. Então, aqui como exemplo, uma matrícula que tem o final 40. Aí, a potência que vai considerar vai ser 40 mais 20, que é 60, vezes 50. Ou seja, 3.000 megawatts. Aí, cada um vai calcular a sua, né? Quem tem o final de matrícula maior que 50? Estão ouvindo? Então, todo mundo Sim. ouvindo. Sim. Quem tem o final da matrícula maior que 50, aí a potência a ser considerada vai ser o final da sua matrícula vezes 50. Então, um exemplo aqui, matrícula com final 70. Aí a gente vai utilizar a potência 70 vezes 50, que é 3.500 megawatts. Então, cada um, primeiro passo, vai calcular a potência que vai considerar, e aí vai repetir os passos do número 4 até calcular a quantidade de minério. Ou seja, Oi, pode falar. Quem tem a matrícula igual a 50 não precisa de fazer, não? Não, não, tem que fazer assim. É maior ou igual a 50. Pode considerar final de matrícula maior ou igual a 50. Um abraço, boa noite para todos. Desculpa a correria aí. Como sempre, tudo correndo. Boa noite, gente. Ô, Carla, boa noite, viu, cara? Desculpa as interrupções na aula. Boa noite. Mas eu acho que só vai somando, tá? Eu interrompi muito sua aula aí. Então, tá bom. Imagina, Juan. Ajudou demais. Um abraço, tchau para todos. Não, gostei muito. Tchau.